Meus queridos e amados irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam inundando o seu coração nessa noite, amém? Eu não posso deixar aqui de agradecer meu querido presidente, Dom Onésio, por esse convite tão especial que fez para que eu pudesse estar aqui abrindo a Semana Batista. Muito obrigado de coração. Eu tenho certeza que muitos outros oradores poderiam estar aqui abrindo essa semana, mas eu fui agraciado, por esse convite especial. Deus abençoe a Ivaniels, toda a família de Doronels que está aqui hoje. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, louvo a Deus pelo ministério que Doronels tem feito à frente da nossa convenção, reconhecido aqui por unanimidade pela convenção, pelo trabalho belíssimo que tem feito. Deus tem usado tremendamente sua vida, Doronels, e eu louvo a Deus por você ser quem é. Não mude, continue sendo assim, porque é assim que Deus quer te usar. Louvo a Deus pela vida do pastor Diego, meu amigo do coração, é um jovem pastor, mas um pastor dinâmico também, alegre, um pastor que vibra, um pastor criativo, e o Diego tem sido uma bênção para a vida da nossa denominação. Os irmãos viram o salto que nós tivemos aí, de atividades, de programações, de planejamento, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Diego, e por toda a equipe que tem trabalhado. Louvo a Deus por essa noite bonita, quando nós vemos aqui os homens cantores de Vitória, reunidos aqui, cantando para a glória de Deus com a Daí. Louvo a Deus pela vida de vocês, o Fonte Sublime, que faz parte lá da primeira igreja batista da Praia da Costa. Se você quiser levar eles lá, entre em contato conosco, eles fazem parte da nossa igreja, eles cantam no estado, fora do estado, no Brasil, eles vão em todos os lugares, levando e exalando o bom perfume de Cristo. Louvo a Deus pela vida do nosso Paulo César e a sua esposa Ilma, que Deus abençoe. Os irmãos continuem assim. Ainda quero levar vocês lá na Praia da Costa, não sei se vocês cantariam lá, mas eu gostaria, que vocês fossem, quem sabe, cantar lá para glorificar o nome do Senhor. Quero apresentar aos irmãos a minha querida esposa, amada esposa. Fique em pé aí, Lucilei, a mulher mais bonita desse país, e eu gostaria que ela ficasse em pé, está ali. Fico feliz que ela tenha vindo e está aqui. Louvo a Deus por todos os irmãos, amigos que estão aqui. Quero trazer aqui o abraço em nome do nosso presidente. Eu sou o vice-presidente da Ordem dos Pastores, mas quero trazer o abraço dos pastores batistas do Estado do Espírito Santo a todos que estão aqui. E eu quero cumprimentar em especial o meu colega Juarez, que é pastor dessa grande igreja belíssima, que nos recebe com tanto carinho aqui nessa noite. Que Deus abençoe, continue derramando a graça. Obrigado à equipe técnica aí pelo apoio, os irmãos que estão nos ajudando. E eu queria... Vai dar? Vai, então nós vamos ajudar. O pessoal vai passar lá de cima mesmo, vai me ajudar. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Números capítulo 32, e nós vamos ler do versículo 1 a 18. Nessa noite eu quero pensar sobre esse tema: não perca a visão de Deus. Diga isso para a pessoa que está do lado direito: não perca a visão de Deus. Agora para a pessoa do lado esquerdo: não perca a visão de Deus. Agora vira para trás, fala para a pessoa do banco de trás: não perca a visão de Deus. Isso, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Não perca a visão de Deus. Está lá em Números capítulo 32. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mesmo assentado como você está. Eu queria ler esse belíssimo texto da palavra de Deus, que tem algo a nos dizer nessa noite, algo especial do coração de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem um recado para o seu coração, e eu queria que você pudesse participar também dessa leitura. Então, se você puder ler, nós temos várias traduções aqui, mas se você puder ler, eu gostaria que você lesse. Números capítulo 32, do versículo 1 a 18. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade e a região que era própria para o gado, Atarote de Bom Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebam, Nebo e Beon. Disseram mais: se temos achado graça aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Repita comigo: e não nos faça passar o Jordão. Mais uma vez: e não nos faça passar o Jordão. Continue, agora leia o próximo versículo.
Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que eles não passem a terra que o Senhor lhes deu? Pois tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. De certos homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em servir-me. Repita comigo, porque não perseveraram em seguir-me. Mais uma vez, porque não perseveraram em seguir-me. Vocês. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis a todo este povo. Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar, e ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas, por causa dos habitantes da terra. A Grã-Bretanha acabou de voltar à sua saída da União Europeia. Algumas pessoas já estão comemorando a saída da Grã-Bretanha. Outros estão achando ruim. Uma grande parte acha que um novo plebiscito precisa ser feito para que se repense a questão. A verdade é que esta saída provocou um reboliço no mundo. O mundo inteiro está se perguntando, e agora, o que é que vai acontecer? Qual é o significado da saída da Grã-Bretanha da União Europeia? Quem vai ganhar com isso? Quem vai perder com isso? A verdade é que muitas decisões que nós tomamos e algumas saídas que nós buscamos, elas podem significar ganho e elas podem significar perda. O tempo é quem vai dizer se nós ganhamos ou perdemos com as nossas saídas. Mas se há uma coisa que você não pode, é sair da visão de Deus. Você pode sair da União Europeia, você pode sair da OTAN, você pode sair de qualquer tratado que você queira, você pode sair de qualquer acordo que você tenha feito, você pode sair de tudo, pode sair de uma organização, pode sair de uma igreja, passar para outra, pode sair da sua profissão e abraçar outra, você pode sair de muitas coisas, mas você não pode sair da visão de Deus. Porque se você sair da visão de Deus, você vai comprometer toda a sua caminhada. Por isso que eu quero nessa noite insistir com você, não perca a visão de Deus. Por quê? Por que você não pode perder a visão de Deus? Porque a visão de Deus é muito mais clara, é muito mais nítida, é muito mais profunda, é muito mais objetiva, é muito mais abrangente do que a sua e a minha visão. Deus enxerga mais longe, Deus vê o que nós não vemos, Deus percebe coisas que nós não percebemos. Por isso, sair da visão de Deus é comprometer toda a nossa caminhada. E eu quero nessa noite insistir com você, não perca a visão de Deus, mesmo que você já tenha alcançado muito. E aqui eu falo de abundância. Quantas vezes a abundância vem na vida da gente? E vem a abundância material, e vem a abundância intelectual, e vem a abundância em todos os aspectos familiar, e vem a abundância em várias áreas da nossa vida. E via de regra, quando nos tornamos abundantes,
ficamos sem visão ou perdemos a visão de Deus. Aqui é um fato claro. O texto bíblico diz que 3 tribos, na verdade 2, mas a parte de outra, Gade, Rubens e uma parte pequena da tribo de Manassés, eles ficaram com muito gado. Você pode perguntar, mas pastor, eles estavam no deserto, como é que esse pessoal juntou tanto gado? Eu não sei, eles tinham uma técnica, eles tinham uma facilidade para trabalhar com bois, com ovelhas, com cabras, e eles conseguiram ajuntar muito gado. E tendo ajuntado muito gado, e tendo prosperidade material, eles começaram a perder a visão de Deus. E esse é um perigo tremendo na nossa vida. Batistas capixabas, não podemos perder a visão de Deus, mesmo que a abundância esteja presente em nossa vida. Pelo contrário, a abundância deve nos levar a enxergar mais o que Deus quer fazer e gerar com a abundância que há em nossas vidas. Quando nós olhamos na Bíblia, percebemos a história daquele homem que plantou, que guardou, depois plantou de novo e Deus o abençoou e ele foi guardando nos seus celeiros e guardando, e ao final da sua vida, quando os seus celeiros estão abarrotados, ele diz: ó alma, descansa, come, bebe e folga. Perdeu a visão de Deus. Deus não estava nos projetos daquele homem. Deus não estava nos planos dele. Deus não era nem mencionado naquilo que ele queria fazer ou desejava fazer, porque a abundância arrebatou a visão de Deus da vida dele. Veja, rebanho numeroso, terra próspera, conclusão imediata. Qual é o pedido inusitado que essas 3 tribos, ou melhor, 2,5 tribos fazem a Moisés? Não nos faça passar o Jordão. O Jordão era um marco divisório entre a conquista e era mais ou menos uma linha de chegada. Entre tudo aquilo que eles sofreram no deserto, entre tudo aquilo que eles passaram, entre todas as provas que eles experimentaram, havia uma linha divisória. E a linha divisória era o Jordão. E quando eles atravessassem o Jordão, já estariam com o pé aonde? Na terra prometida. Imagina, nós vamos ter agora as Olimpíadas. Vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Eu espero que aconteça. Vai acontecer lá, não é? E aí o que acontece? Tem o pessoal do atletismo. E aí o nosso pessoal que vai correr, que vai fazer lá a corrida, aquele pessoal que vai fazer a corrida de obstáculo e outros mais. Imagine que alguns deles chegassem e dissessem para o técnico: por favor, não nos faça ultrapassar a linha de chegada. Nós não queremos ultrapassar a linha de chegada. Nós vamos fazer o revezamento 4x4, nós vamos andar, nós vamos correr, nós vamos fazer tudo, mas por favor, não nos faça atravessar a linha de chegada. O que você acha que o técnico diria? Vocês estão doidos? A Olimpíada no Brasil. Opa, acorda. Nós precisamos ter o maior número de medalhas. Precisamos correr, precisamos disso, precisamos daquilo. Vocês estão loucos? A linha de chegada é o principal, é o que nós precisamos. Não podemos abrir mão da linha de chegada. Imagina que eles dissessem isso. Era isso que aquele pessoal estava dizendo. Não queremos ultrapassar. Nós não queremos passar o Jordão. Nós vamos ficar aquém do Jordão. Nós vamos ficar do lado de cá. E talvez você diga assim: mas pastor, por que é que eles não queriam ir lá para a terra prometida? Talvez você dissesse para mim: eles eram muito egoístas, estavam pensando só neles. Talvez pudesse ser isso. Eles tinham muito gado. A terra do lado de lá, eles olharam e viram que a terra era fértil, chovia muito. Eles viram que a terra era boa para capim, e eles viram que havia ali uma abundância de relva, e eles então olharam e disseram: é aqui o nosso lugar. Eu imagino alguns deles dizendo: aleluia, chegamos ao paraíso, é aqui o nosso lugar, porque aqui vai dar para fazer tudo o que nós queremos. Cada um foi vislumbrando o cenário. E eles não queriam, talvez uma atitude egoísta do coração, mas talvez uma atitude de comodismo também. Para que irmos além? Aqui já está bom, já caminhamos muito, não dá mais, aqui está ótimo, esse lugar está gostoso, esse lugar aqui é prazeroso, não precisamos ir além, vamos nos acomodar aqui neste lugar, vamos ficar aqui. Ou talvez alguém deles poderia dizer assim: olha, a gente já está cansado, caminhamos muito, acho que não dá para atravessar esse Jordão não, vamos parar por aqui, está ótimo. Irmãos queridos, se nós pensarmos assim como batistas desse estado, jamais vamos alcançar o projeto de Deus para a nossa denominação.
Se ao chegarmos na linha, nós começarmos a olhar o nosso cansaço, nós começarmos a olhar o que já temos, começarmos a olhar as dificuldades, começarmos a olhar os problemas que virão, jamais vamos alcançar o projeto de Deus para esse estado e para as nossas vidas. Nós precisamos ultrapassar o Jordão. Por isso eu queria que você dissesse para o irmão aí do lado: atravesse o Jordão, meu irmão, porque Deus tem bênçãos em abundância para a sua vida lá. Esse negócio de ficar aquém do Jordão não é projeto de Deus para a sua vida. Você tem que atravessar o Jordão, você tem que passar do lado de lá e experimentar tudo que Deus sonhou. Por isso eu quero insistir nessa noite: não perca a visão de Deus. E se você não vai perder a visão de Deus, os seus sonhos não serão destruídos. Mas se você perder a visão de Deus, pode ter certeza que os seus sonhos vão para o buraco. Pode ter certeza que os castelos vão ruir. Pode ter certeza que você não vai alcançar nada, porque quando perdemos a visão de Deus, os nossos sonhos são destruídos. Mas eu insisto, não perca a visão de Deus. Por quê? Porque existem pessoas que estão contando com você. Você pode falar isso para a pessoa que você está do lado direito? Existem pessoas que estão contando com você. Presta atenção, meus irmãos. Existem pessoas que estão contando com você. E se a visão lhe faltar, faltará para eles também. Faltará bênção para eles, faltará ajuda para eles. Moisés fez perguntas àqueles homens que estavam perdendo a visão de Deus. E essas perguntas tinham que ter respostas. Quais foram as 3 perguntas que Moisés fez? Primeira pergunta: quem vai lutar ao lado do seu irmão? Você pode perguntar aí a pessoa da frente, cutuca no irmão da frente e fala assim: quem vai lutar ao lado do seu irmão? Quem é que vai lutar? Quem é? Espera aí, tem uma batalha aí pela frente. Tem gente feroz aí pela frente. Tem um exército armado até os dentes aí pela frente. Quem é que vai lutar ao lado do seu irmão lá? Quem é? Esse grupo aqui, meus irmãos, ele era constituído mais ou menos de 87 mil homens, juntando tudo. Eles eram mais ou menos 14% do exército de Israel. O exército de Israel era 600 e tantos mil. Mas era 14%. E na cabeça de Moisés, 14% faria muita diferença. Muita. E Moisés perguntou: quem vai lutar ao lado dos seus irmãos se vocês não estiverem lá? Aí eles ficam com a minhoca na cabeça. Mas ele faz uma segunda pergunta: quem vai ajudar na conquista? Você pode perguntar para a pessoa do lado esquerdo: quem vai ajudar na conquista? Tem uma terra prometida ali, ó, mas ela precisa ser toda conquistada. Quem é que vai ajudar? Quem vai ajudar? Precisa de gente para ajudar. Eu fico imaginando, pastor Juarez, uma igreja desse tamanho, um templo desse tamanho, uma igreja que tem esse tamanho, será que precisa de gente para ajudar? Às vezes eu vou em alguns lugares aí, e eu vejo as pessoas com a plaquinha, vestido de um colete, e na plaquinha está escrito assim: posso ajudar? Você imagina se 2.000 pessoas forem só naquela pessoa e pedir ajuda? Mas tem igreja que é assim, que só tem o pessoal da placa, os outros não querem ajudar, querem ser ajudados, mas não querem ajudar. Moisés perguntou: quem é que vai ajudar na conquista? Mas a pergunta mais interessante é essa aqui, ó: você vai ficar aí sentado? Fala aí, por favor, para a pessoa que está atrás: você vai ficar aí sentado, meu irmão? Hein? Você vai ficar aí sentado? Moisés perguntou para eles: espera aí, tem um exército ali na frente, tem uma terra ali na frente, tem uma luta ali na frente, tem uma batalha. Escuta, você vai ficar aí sentado, meu irmão? Eu imagino que a galera começou a dizer: né? A coisa complicou, porque Moisés apertou, ele foi no último. Ele diz: não, vocês não vieram para aqui para sentar e ficar assistindo os outros apanharem, ficar assistindo os seus irmãos serem feridos. Vocês não vieram aqui para sentar e ficar assistindo uma batalha. Não, vocês têm que estar de pé. O exército de Deus luta de pé. Batistas capixabas, não podemos nos assentar, nem parar, porque não é aqui o lugar do nosso descanso. Nós precisamos avançar, como disse o pastor Diego há pouco. Nós precisamos ir além. Mas para a gente ir além, a gente precisa juntar forças.
E se a gente unir forças, nós vamos alcançar a vitória. Vamos adiante? Você é a resposta de Deus para este tempo. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí pertinho de você? Você é a resposta de Deus para este tempo. Deus não tem outra pessoa, não, é você. Quem é a resposta de Deus, seu vizinho? Você. Quem é a resposta de Deus, seu filho? Você. Quem é a resposta de Deus, seu colega de trabalho? É você. Quem é a resposta de Deus para o visitante que vem aqui a todo domingo, que vem ouvir a palavra? Quem é a resposta de Deus? É você. Quem é a resposta de Deus para o pessoal do estacionamento aqui, ó, que precisa estacionar o carro? É você, meu irmão. Eu sou a resposta de Deus. Os anjos não virão fazer o trabalho que é nosso. Esse trabalho é nosso, por isso eu não posso perder a visão de Deus. Mas eu também não posso perder a visão de Deus. Por quê? Porque se você perder a visão de Deus, você vai desanimar as pessoas. Você sabia disso, irmão? Que quando você perde a visão de Deus, há um efeito catastrófico. Há um efeito como uma pedra na lagoa na sua vida. Ao perder a visão de Deus, você desanima pessoas. Na Bíblia nós vamos encontrar vários textos. E eu citei aqui pelo menos 3. Nós temos o caso dos 10 espias, que perderam a visão de Deus. Mesmo tendo ido no mesmo lugar, tendo visto as mesmas coisas, tendo passado pelas mesmas experiências, mas eles perderam a visão de Deus. E a Bíblia diz que porque perderam a visão de Deus, desanimaram o povo de Israel. Quando a gente perde a visão de Deus, a gente não abençoa, a gente desanima. Mas eu vou ver um outro caso, Jorão. Jorão está numa guerra, e o texto bíblico vai nos falar isso. Esse texto é citado em 2 Reis, capítulo 3, versículo 10. Tem 3 reis com ele, Josafá, ele e mais o rei de Israel. E eles vão enfrentar uma guerra no deserto, e ele então chega a uma conclusão: Deus nos trouxe aqui para sermos destruídos. Você já pensou? A igreja de Jesus chegar a uma conclusão dessa? Deus botou a gente na podre. Deus colocou a gente nesse fundo de poço para o diabo nos matar. Não, a igreja de Jesus é quem derruba as portas do inferno. Você crê nisso, meu irmão? É a palavra que diz isso. Como é que uma pessoa pode fazer uma afirmação dessa? Essa é a pessoa que perdeu a visão de Deus. E quando ele manda chamar Eliseu, Eliseu diz: se fosse por você eu não iria ir, mas eu vou porque Josafá está aí. Por ele eu vou, mas por você não, porque você já perdeu a visão de Deus. Quem não tem a visão de Deus não enxerga o plano, o propósito de Deus acima de todas as coisas. Mas nós vamos encontrar na Bíblia também Pedro, quando dá uma ideia lá em João capítulo 21, mar de Tiberíades, né? E o texto bíblico fala que ele dá uma ideia para a galera que está lá e esperando o aparecimento de Jesus. Ele diz: vou pescar, vou voltar às redes. E a ideia de Pedro foi aceita por vários: eu também vou, eu também vou, eu também vou, eu também vou, eu também vou. Quantas vezes, na tristeza, na dificuldade, na angústia, na luta do dia a dia, ao invés de sermos bênção para motivar pessoas, nos tornamos desanimadores de pessoas e perdemos a visão de Deus. Ao invés de falarmos da bênção que foi o culto, criticamos as pessoas que por algum motivo cometeram alguma falha. Ao invés de falarmos da bênção que é a célula, falamos das dificuldades da célula para aquele que está começando, para que ele não vá. E aí a gente faz a propaganda do inferno, a gente começa a semear contendas, a gente começa a criar dificuldades, para quê? Para nada, porque isso não abençoa. Então é preciso pensar aqui: seu exemplo desanima ou anima as pessoas? Pense comigo agora. O seu exemplo como crente, como igreja, como ministério, como líder, ele desanima ou anima as pessoas? Me lembro lá no Paraná, quando eu era seminarista, não faz muito tempo, eu sou jovem ainda, estava no Paraná e era uma conferência. Estava no Paraná e eu fui para a casa da minha irmã, e lá naquele dia, aliás, não foi no Paraná, foi em Goiás, Bela Vista de Goiás. E naquele dia eu ia pregar numa congregação pequena que tinha lá. Meus irmãos, tudo que podia acontecer naquele dia aconteceu. Choveu. Os irmãos sabem o que é chuva para visitante, num lugar pequeno. Choveu. Aí eu disse: não, mas choveu, mas é possível que as pessoas vão e eles estarão lá. Em seguida foi embora a energia da cidade. Aí eu disse: meu Deus, chuva e energia, não vai dar ninguém naquele lugar. Qual é o visitante
que vai sair de casa com água e sem energia, não vai dar ninguém. E aí a minha irmã, você acha que nós vamos, Evaldo? E eu na crise, porque eu era seminarista, tinha que dar o exemplo, né? Eu não querendo ir, achando que não ia dar ninguém. E eu falei assim, será que eu vou, será que não vou? E Deus disse, vai. Mas Senhor, não tem ninguém naquele lugar, vai. E nós fomos. Chegamos lá na chuva, debaixo de chuva, um toró, água para todo lado, ligamos o lampião, aquele lampiãozinho a gás. E aí colocamos lá o lampiãozinho a gás. Eu, minha irmã e 2 meninas que ela tinha, e o meu cunhado, éramos 4 pessoas lá, todos crentes. Eu ia pregar para os crentes, inclusive para mim, porque não tinha nenhum não crente. Começamos o culto, por incrível que pareça, começou a chegar gente. Eu disse, não é possível, e no escuro, e com chuva, e com tudo. Resultado, frigir dos ovos, naquela noite nós tivemos 4 decisões ao lado de Jesus, com um lampião, com chuva naquela cidade. Quando Deus quer operar, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? O seu testemunho anima ou desanima as pessoas? Depende da sua visão. Se você tiver a visão de Deus, você anima. Mas se você tiver a visão do homem, você desanima, você fracassa, você frustra aquelas pessoas. Vamos adiante? Você não pode perder a visão de Deus, porque se você perder a visão de Deus, você vai entristecer o coração de Deus. Querido, você tem entristecido o coração de Deus? Você lembra de um profeta lá no Velho Testamento, que estava em dúvida se ele deveria amaldiçoar ou não o povo de Deus? Que estava em dúvida se ele deveria ou não praguejar o povo de Deus? Você lembra o nome desse profeta? Balaão. Balaão, meu irmão, entristeceu o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele perdeu a visão de Deus. Quando Balaque encheu ele de grana e disse para ele, eu dou tudo que você quiser, Balaão, mas eu quero que você amaldiçoe o seu povo. Sabe o que ele respondeu para ele? Eu vou orar a Deus e vou perguntar se eu devo amaldiçoar o seu povo. Era mais ou menos se você fizesse uma oração assim, Senhor, o Senhor quer que eu pragueje a sua igreja? O Senhor quer que eu diga que essa igreja é uma igreja ruim? O Senhor quer que eu fale mal da sua igreja? Como é que você faz uma oração dessa, meu irmão? Quando você perde a visão de Deus, até a sua oração, ela se torna contraditória. Até aquilo que você fala para Deus entra em colapso, entra em contradição. Balaão estava nessa. E o texto bíblico vai nos dizer, e Moisés fala para eles, olha, lá no passado, a reação de Deus com aqueles desanimadores foi de desprezo. Deus falou, ninguém põe o pé na minha terra, porque a minha terra não é terra de gente desanimado, é terra de gente animada. E agora? Ninguém põe o pé, e aquela geração toda morreu. Você vai pôr o pé na terra de Deus? Então trate de se tornar uma pessoa animada, porque desanimado você não põe o pé lá. O texto bíblico diz que Deus tratou. Deus chamou e falou, olha, vocês não entram na minha terra, porque na minha terra não é terra de desânimo, não é terra de fracassado, não é terra de gente derrotado, é terra de gente vitorioso, porque eu sou o Deus da vitória. Você crê nisso, meu irmão? Então diga amém, amém. Que o nosso Deus é o Deus da vitória. A palavra do Senhor diz que Moisés falou, olha, tem um perigo aí rondando vocês. Qual é o perigo que está rondando? Deus vai ficar indignado com vocês, e Ele vai aumentar a ira sobre o povo. E via de regra, quando Deus aumentava a ira, ou o povo era ferido com praga, ou o povo era ferido com serpente, ou alguém tinha vitória sobre o povo, alguma desgraça acontecia quando a ira de Deus aumentava. Moisés falou, tem um perigo rondando vocês, vocês vão aumentar a ira de Deus. Meu irmão, olha para mim, você vive para aumentar a ira de Deus, ou você vive para glorificar ao seu Deus? Depende. Se você perder a visão de Deus, você pode aumentar a ira de Deus. Você vai contribuir para isso. O texto bíblico diz que Moisés ainda disse a ele, as consequências para o povo serão nefastas. Porque se vocês agirem do jeito que estão falando que vão agir, que não vão atravessar o Jordão, que vão ficar do lado de cá, o povo será destruído. Já passou pela sua cabeça que suas ações e atitudes podem comprometer as pessoas que estão ao seu redor? Pode comprometer a obra de Deus? Essa semana semana passada, tomamos aqui uma decisão fantástica.
e tomamos uma decisão como povo, porque há atitudes que comprometem o povo de Deus. Ou o povo toma a decisão certa, ou então ele se compromete, ele se contamina. Era isso que Moisés estava dizendo. Olha, a atitude de vocês pode trazer a desgraça para o povo. Vocês vão ser canal de bênção, ou vocês vão ser canal de derrota para o povo. Aí é preciso pensar, né? Você não pode perder a visão de Deus. Deus se entristece quando nós perdemos a sua visão. Ele fica triste conosco. Por quê? Porque o desejo de Deus é que a gente enxergue como Ele enxerga. O desejo de Deus é que a gente veja o que Ele vê. E Deus quer que a gente enxergue. Então eu não posso recuar e entristecer o coração de Deus. Ainda adiante, você não pode perder a visão de Deus, porque se você perder a visão de Deus, você pode perder tudo que já conquistou. Você pode perder tudo que já conquistou. Talvez você não pense nisso, mas até aqui, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, é resultado de quê? Da ação de Deus. Sem Deus você não é nada. Sem Deus eu não estaria falando aqui. Sem Deus eu não respiraria. Sem Deus o coral Homens Cantores de Vitória não cantaria. Sem Deus não haveria nada aqui nessa noite. Sem Deus não comemoraríamos 100 anos. Sem Deus não haveria nada. Tudo é fruto da ação de Deus. E a palavra de Deus fala aí lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva vem do alto. Então a boa dádiva que há na sua vida, as bênçãos que existem na sua vida, não só materiais, mas em todo sentido, vêm do Senhor. E eu preciso entender isso, mas quando eu perco o foco de Deus em minha vida, eu coloco em risco tudo isso. Eu não coloco em risco só patrimônio, não. Eu coloco em risco a vida, eu coloco em risco o casamento, eu coloco em risco a vida da minha futura geração, eu coloco em risco tudo. Moisés estava dizendo para aquelas pessoas lá, se vocês perderem a visão de Deus, vocês vão perder tudo que já conquistaram. O inimigo levará tudo. O inimigo não vai deixar nada. Por quê? Porque vocês perderam a visão de Deus. Por último, se você perder a visão, não perca as suas conquistas, né? Dentro daquele aspecto. Se você não perca a visão de Deus, mesmo que haja motivações fortes. Sabe o que aquelas pessoas disseram para Moisés? Quando Moisés disse tudo isso para eles, sabe o que eles disseram? Os líderes das tribos de Gade, Ruben e uma parte de Manassés. Eles disseram, então Moisés, nós temos uma motivação muito forte aqui nesse lugar, um lugar aprazível, mas nós queremos dizer para você que nós vamos construir currais de pedra. Nós vamos construir aqui, nesse lugar, currais de pedra. Vamos ficar aqui. A ideia deles era se fixar ali. Moisés, eu quero dizer que nós vamos construir cidades para os nossos filhos. Vamos construir aqui, cidades para os nossos filhos, beleza. Nós vamos demarcar essa propriedade aqui. Ninguém vai pegar isso aqui de nós. Olha a ideia humana. A ideia humana de que as minhas motivações são maiores do que a visão de Deus. Eu já ouvi muito isso. Muita gente tomando decisões erradas, precipitadas, equivocadas e dizendo que foi Deus quem falou. E na verdade não é Deus coisa nenhuma. Porque a pessoa não pediu prova. A pessoa não colocou aquilo diante de Deus, simplesmente sentiu um desejo no coração, colocou aquilo em prática e depois lá na frente se frustrou. Aqui estão esses homens, construindo tudo isso aqui. E Moisés dizendo para eles, olha, vocês podem até fazer isso aí, mas tem uma coisa, vocês não podem perder a visão de Deus. Vocês precisam caminhar com o povo, vocês precisam atravessar o Jordão. Quando Moisés coloca eles no canto da parede, o texto bíblico vai nos dizer que eles então tomam decisões acertadas. Às vezes nós tomamos decisões erradas, ficar aquém do que Deus quer para nós. Mas diante, muitas vezes, da palavra e da ação do Espírito, tomamos decisões acertadas. Então eles vão começar a tomar as decisões acertadas quando eles retomam a visão de Deus. E eu quero estimular você nessa noite, que perdeu a visão de Deus, a retomada da visão de Deus. Retome a visão de Deus para a sua vida. Enxergue o que Deus preparou para a sua vida. E quando eles então retomam a visão de Deus para a sua vida, eles falam assim, nós vamos na frente do exército. Agora ninguém está falando em curral de pedra. Agora ninguém está falando em ficar plantado lá no lugar. Agora eles estão dizendo, nós vamos à frente do exército. Nós vamos lutar na frente do exército. Irmão querido, olha para mim. Você está na vanguarda ou na retaguarda do exército?
Vanguarda é a frente, a retaguarda é lá atrás, na rabeira. Aonde você está? Eles disseram: nós vamos na frente do exército. Porque quando Deus te dá a visão, Deus te dá a visão da frente. Deus te dá a visão para ir à frente. Não é para você ficar lá atrás correndo com medo, escondido. Não, é para ir à frente mesmo. É botar o peito. É colocar o rosto. É dizer: eu sou de Deus e eu vou fazer essa obra. Mas há uma segunda coisa que ele diz: nós vamos levar o povo até o lugar onde Deus determinou. Olha que tarefa. Eles disseram assim: então da agora em diante, nós não vamos fazer só a nossa parte não é só os 14% não. Nós vamos carregar esse povo nas costas e vamos colocar cada um no lugar que Deus determinou. Você está disposto a isso, irmão? Irmão pastor Diego, conte comigo, mas não conte só com a minha partinha não. Eu vou ajudar você a fazer o que precisar. Conta comigo. É isso que eles estão dizendo. Eles não estão dizendo: vou fazer minha parte. Eles estão dizendo: nós vamos colocar o povo na terra que Deus determinou. Mas eles vão dizer uma terceira coisa. Ele diz: não voltaremos sem a conquista total da terra. Nós estamos prometendo aqui: não voltaremos se a terra toda não for conquistada. Eles sabiam quando é que a terra ia ser conquistada? Não. Eles sabiam quanto tempo ia durar? Não. Mas eles se comprometeram com Deus e com Moisés: não voltaremos enquanto a terra toda não for conquistada. Eu fico pensando, pastor Doronésio, se a gente fizesse esse tipo de propósito hoje: não vamos comer enquanto a gente não ganhar esse lugar para Cristo. Ou então, não chega ao exagero de alimentação, né? Mas nós não vamos recuar em nada, não vamos abrir mão de nada, ou então não vamos mudar enquanto nós não alcançarmos o objetivo proposto. Nós não vamos recuar, nós não vamos voltar, nós não vamos nos apegar a pequenas coisas enquanto a conquista principal não for alcançada. Meu irmão, essa é a visão que Deus quer dar ao nosso estado. É a visão de ir na frente. É a visão de lembrar que Deus tem um lugar determinado para cada pessoa. É a visão de conquistar a terra toda. Mas isso só é possível quando a gente assume o compromisso com Deus. Quando a gente está comprometido e estando, aí a obediência é completa e Deus abençoa. Sabe o que aconteceu? Eles foram, a terra foi conquistada, a palavra de Deus diz que cada um foi colocado no seu lugar, as tribos, e aí vai acontecer uma terceira coisa: se você não perder a visão de Deus, você receberá o melhor de Deus para a sua vida. Agora eu quero te chamar para um texto e eu vou terminar a palavra dessa noite. Vá comigo para Josué. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 22. Quero mostrar uma coisa tremenda na palavra de Deus para você aí. Preste atenção nesse texto tremendo da palavra de Deus. Josué, capítulo 22. Olha o que está escrito aí nesse texto comigo. Versículo 1 a 9. Então Josué chamou os Rubenitas, tribo de Rubens, os Gaditas, a tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés, é o que eu falei, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes observado, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes até o dia de hoje, mas tendes observado cuidadosamente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometeu. Voltai, pois, agora, e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor de todo o coração, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos apegueis a ele, e os sirvais de todo o coração com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade de Josué deu herança entre seus irmãos, a oeste do Jordão. E quando Josué os enviou para as suas tendas, os abençoou, e disse: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, e com muitíssimos vestidos, e repartir com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, separando-se dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade,
aquela que eles queriam, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Sabe o que aconteceu? Quando eles retomaram a visão de Deus, e eles então levaram o povo de Deus à terra prometida, Deus os abençoou. Eles foram honrados, eles foram reconhecidos como fiéis em tudo, eles não desampararam os seus irmãos, eles receberam descanso, eles foram abençoados e eles tiveram muita provisão. O que eu aprendo com isso? Que eu não posso perder a visão de Deus. Se perder a visão de Deus, você perde a bênção. Mas se você permanecer nela, Deus é tão bom, que Ele diz: meu filho, eu vou te abençoar aqui, e se você quiser ir lá, eu deixo. A bênção está aqui, meu filho, mas você quer virar lá? Vai lá, fica do lado de lá da risca, fica do lado de lá antes da linha. Tudo bem, você quer morar, mora, mas a bênção está aqui, porque você foi fiel, você permaneceu firme, e você não perdeu a visão de Deus. Eu quero desafiar você a isso nessa noite. Não perca a visão de Deus. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, não perca, porque estar na visão de Deus é o melhor. E aí eu termino, vocês vão ler para mim. Não perca a visão de Deus. 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 Você quer o melhor de Deus? Então não perca a visão. Continua na visão que Ele deu ao seu coração. Você crê nisso? Então quero convidar você para curvar a sua cabeça agora, onde você está. Eu queria que você falasse para Deus aí: Senhor, eu tenho passado dificuldades, crises, lutas, problemas, desemprego, mas Senhor, eu não quero perder a Tua visão. Eu não quero ficar além do Jordão, aquém do Jordão. Senhor, eu quero atravessar a linha de chegada. Eu quero estar exatamente na terra que o Senhor preparou. Deus, eu não quero ficar apegado a coisas. Senhor, eu quero me apegar ao Senhor. Me ajuda nessa noite a compreender melhor a Tua visão. Senhor, me dá largura de visão, para que eu entenda exatamente o que o Senhor quer. E que ao final da minha jornada, Senhor, eu também possa ser reconhecido como esses homens foram, como homens fiéis, como homens íntegros, como homens obedientes, como homens que foram honrados pelo Senhor, homens abençoados e mulheres abençoadas, porque não perderam a Tua visão. Senhor, me ajuda a continuar firme no Teu propósito, mesmo que a circunstância seja difícil, mesmo que a tempestade venha, mesmo, Senhor, que os ventos sejam contrários, eu quero continuar na visão do Senhor para a minha vida. É esse o seu desejo? Se for, eu quero convidar você para se colocar em pé agora e dizer: Deus, eu estou na frente do Teu exército. Deus, eu me coloco agora na frente do Teu exército. Eu vou lutar. Deus, eu não recuo. Deus, eu não vou ficar preso a nada. Eu quero me colocar à frente. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser bênção nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Então coloque-se de pé agora. Vamos orar. Pai, aqui está o Teu povo, o Teu grande exército, o exército separado pelo Senhor, para realizar as obras do Senhor. Meu Deus, eu quero Te pedir, capacita esse Teu povo. Ajuda para que ele se torne, Senhor, um feixe nas Tuas mãos. E que através do poder do Senhor, a glória do Senhor se manifeste nesse estado. Une o Teu povo, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, na vanguarda, preparados para qualquer circunstância, e que possamos ter em nossos lábios, em nosso coração, a resposta para todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Senhor, não nos deixe perder a visão do Senhor na nossa vida, que a nossa visão, Senhor, ela possa ficar de lado, que ela possa, Senhor, ser colocada lá atrás, mas que a Tua visão esteja presente em nossa vida.
vida, e que enxergando os teus propósitos, nós possamos, Senhor, glorificar e exaltar o teu nome. Abençoa o nosso estado, abençoa a nossa liderança, pastor Doronésio, pastor Diego, toda a liderança, todos os pastores, as igrejas, os irmãos membros. Senhor, dá-nos um tempo de avivamento nesse estado, e possamos ver grandes coisas sendo realizadas para a honra e glória do Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus, amém. Vira para a pessoa do lado e fala: não perca a visão de Deus. Amém. Pode assentar, querido. Deus abençoe você.